Bom dia, pessoal. Então, hoje eu vou explicar a segunda arte da feitiçaria, que é a arte do intento. Eu expliquei a arte da espreita e hoje a arte do intento. Como é que eu vou explicar a arte do intento para vocês? Para os feiticeiros existe uma força no universo que se chama intento, que ela é que faz tudo, absolutamente tudo no mundo. Então, quando eu faço alguma coisa no mundo, na verdade eu estou induzindo o intento a fazer ou então eu estou pegando carona nessa força que faz tudo, né? Intento também pode ser definido como, traduzido como vontade. Então, quando eu digo que uma pessoa tem vontade, na verdade, ela é exímia da arte do intento. Ela consegue fazer um intento fazer coisas, porque ela é insistente. Porque para o intento, para que a gente consiga realizar coisas no mundo, ou qualquer tipo de coisa, segundo os feiticeiros, tu tem que insistir. Não é na primeira que tu consegue. Tu vai, até conseguir. Isso tem um paralelo com a filosofia, porque um cara que falou uma coisa parecida foi o Schopenhauer, que era um filósofo que veio logo depois de Kant, e ele e o Hegel tinham uma disputa, né? Ele tinha uma disputa com o Hegel, né? O Hegel estava além do bem e do mal, tipo assim, mas o Schopenhauer tinha uma disputa com o Hegel. Um dia eu posso falar disso, mas não é hoje. E o Schopenhauer, então, ele diz assim, ó, que tudo é comandado por uma força também desse tipo, e ele chamou de vontade. Então, o livro mais conhecido do Schopenhauer, que era um excelente filósofo, brilhante, escrevia que nem um louco, assim, era muito bom na escrita, né? E ele escrevia, claro, em alemão, né? E o nome do livro é O Mundo como Vontade e Representação. Eu acho que tem gente que lê o título e acha assim, que ele está falando da vontade pessoal, né? Não, não. Vontade para o Schopenhauer é uma força que está em outro mundo que comanda tudo. Ela, por exemplo, faz a natureza agir como age e também os seres humanos. A gente acha que é livre, mas segundo Schopenhauer, a gente é arrastado por essa força, a vontade. Que ele partiu de Kant. O Kant falou dos fenômenos, que é o nosso mundo, e do em si, que está numa instância iuris. Pois bem, o Schopenhauer pensou ter identificado esse em si do Kant como essa vontade, que depois ela continuou, e quem leu Schopenhauer e se impressionou muito foi o Freud, e o inconsciente do Freud, que nos comanda, é tipo uma adaptação da vontade do Schopenhauer para dentro da questão individual. Vocês me entendem? Já que o Freud era um cientista, ele não era um filósofo. Então a ciência geralmente pega a coisa mais abstrata e ela transforma numa coisa concreta dentro da vida ou, enfim, dos fenômenos, né? Bom, então essa arte do intento dos feiticeiros, ela tem semelhança com isso. E ela seria assim, como tu consegue, como que o bruxo consegue pegar carona e fazer coisas, inclusive dentro do caminho do conhecimento, que é o caminho da feitiçaria. É o caminho de um conhecimento que não é o nosso conhecimento racional. Ele vai além da razão, mas ele abrange o todo, né? Então, nesse conhecimento, o bruxo ele tem que insistir, ele faz uma coisa, depois faz outra coisa e vai indo. E se nós repararmos, né, a gente faz isso na nossa vida também, a gente intenta. Quer dizer, mais uma vez, nós ocidentais estamos um pouco à frente nessa questão dos povos anteriores que não tinham tanto planejamento. O planejamento é o intento, vocês me entendem? Quando eu vou construir uma casa e eu projeto essa casa, a planta da casa é a arte do intento que eu estou fazendo. Depois eu vou fazer a casa e eu continuo, porque aí eu adapto um pouco aqui, um pouco ali. No final, vai sair uma coisa possível, dentro de um cerne do abstrato. E o que eu consegui? Eu fiz isso porque eu fui treinando, fui simulando, fui simulando, fui simulando, fui simulando. Então, mais uma vez, para conseguir as coisas, tu tem que simular e tu tem que insistir para que as coisas se realizem. Tem uma história que exemplifica isso dos livros do Castaneda, que o Castaneda criticava muito o pai, né? Que era fraco, e o Dom Juan dizia, mas por que teu pai é fraco? Não, porque eu morava com o meu avô num sítio, né? E ele ia todo verão nas férias para passar comigo, e ele chegava no primeiro dia e dizia assim,
Nesse verão nós vamos acordar todo dia às 6 da manhã e fazer exercícios e pescar, porque isso é bom para o espírito, não sei o quê. Aí ele botava o relógio às 6 horas da manhã, e aí todos os dias eu tinha que assistir a mesma coisa. Chegava às 6, tocava o relógio, ele olhava e dizia, vou dormir mais uns 15 minutos. E roncava até o meio-dia. E assim se passava todo o verão, né? E aí o Dom Juan disse assim, mas o que tu queria que ele fizesse? Não, eu queria que ele tomasse decisões mais realistas. Já que ele não consegue levantar às 6 da manhã, que ele levantasse às 9, então, da manhã. Às 8, às 9. E aí o Dom Juan diz assim, as tuas decisões realistas são um insulto ao espírito. Tu não entende que ele queria acordar às 6 da manhã? E por que tu não ajudou ele a levantar da cama? Já que tu não era tão criança assim. Tu também podia ter responsabilizado por levantar às 6 da manhã, já que tu concordou, e tu podia ter levantado ele. Tu não entende que o teu pai não sabia sair da cama. Olha só, me lembra a história do cara que comprou um sítio e depois ele vende o sítio. E ele diz assim, o meu sítio me deu duas alegrias, uma quando comprei, outra quando vendi, né? O que acontece? Esse cara queria ter um sítio. O que aconteceu com ele? Ele não sabe como ter um sítio. Vocês me entendem? Então, ter um sítio é um desejo, mas eu sei como ter um sítio. Para ter um sítio eu tenho que insistir, eu tenho que aprender, eu tenho que tentar como cuidar do sítio, eu tenho que me informar. Ou seja, eu só consigo ter um sítio se eu insistir, né? Mas, ok, pode ser que muitas vezes a pessoa diga, não, eu não quero ter esse trabalho todo, era só uma bobagem. Mas às vezes a gente desiste de coisas da nossa vida que a gente deveria insistir, porque eu tenho que saber se eu quero uma coisa. E eu tenho que saber que para conseguir uma coisa que eu quero, eu não vou conseguir na primeira vez. Eu tenho que insistir. Vocês me entendem? Por exemplo, eu quero pintar. Ah, eu quero ser um Picasso. Ah, mas o Picasso passou anos e anos e anos até conseguir a maestria da pintura, até ele poder ser um conduto de uma coisa que vem e se expressa através dele. Da mesma coisa se eu quero tocar violão, eu tenho que saber que é um trabalho duro. Depois eu posso, inclusive, quem sabe, captar uma música e fazer uma música, mas se eu não tenho a maestria do negócio, eu não consigo. E assim tudo. Eu quero escrever um livro, eu quero escrever poemas. O poeta não nasce pronto, ele começa fazendo isso, fazendo aquilo, e daqui a pouco, vocês me entendem? Isso é a arte do intento, né? Então, é a segunda coisa que os feiticeiros aprendem e na nossa vida ela tem essa aplicabilidade. Depois, quando tratar da humanidade, que é esse ser humano, né, esse grande ser humano, do qual nós somos apenas uma célula, nós vamos ver que a humanidade já espreitou, que a humanidade já intentou, né, e ela está intentando ainda. Né, e ela vai estar se aproximando da terceira arte que eu vou falar no próximo vídeo. Até mais!